Olá, turma. Eu sou o professor residente Jordi Oswald e junto com o meu colega, também professor residente Vinícius Nascente, vamos dar seguimento ao conteúdo de práticas corporais de aventura urbanas. Nas primeiras aulas sobre práticas corporais de aventura urbanas, nós vimos sobre a sua definição, a sua origem, as diferenças entre práticas corporais de aventura urbanas e as práticas corporais de aventura na natureza, os benefícios, as principais modalidades, os riscos envolvidos, a segurança e os equipamentos de segurança necessários para a prática. Na aula de hoje, vamos falar especificamente sobre o skate, sobre a sua história no Brasil, as regras, as modalidades de skate, os principais campeonatos e os principais modelos de skate. Primeiramente, vamos falar sobre a história do skate. Ele surgiu na década de 50, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os inventores do esporte foram surfistas, que em períodos de maré baixa e poucas ondas, colocaram rodinhas de patins junto a uma prancha de madeira, criando assim o surf do asfalto. A partir da década de 60, o skate se tornou mais popular, e os equipamentos evoluíram e passaram a ser comercializados. Inicialmente as pranchas eram retangulares. Foi Larry Stevenson, o criador da marca Macarra, quem passou a fabricar skates com pranchas em formato similar às usadas no surf. Ele também foi o responsável por aprimorar os skates e ampliar sua produção. Com mais skates sendo fabricados e desenvolvidos, na década de 60 também foram disputados os primeiros campeonatos na Califórnia. Na década seguinte, a década de 70, os skatistas californianos passaram a utilizar piscinas vazias com o fundo arredondado como pista de skate. Nos anos 80, a modalidade de street foi desenvolvida com o uso de rampas de madeira em locais onde até então não era comum o skate ser praticado. Com a popularização do esporte, o skate se tornou um estilo de vida, afinal os skatistas têm uma cultura própria, gírias e roupas características. Na década de 90 que o skate ganhou uma projeção mundial. O grande líder desse movimento foi o skatista norte-americano Tony Hawk. Ele ajudou a popularizar o skate e inspirou a criação de jogos eletrônicos do esporte, com o nome dele. Vamos falar agora um pouquinho sobre a história do skate no Brasil. Ele passou a ser praticado na década de 60 sob a influência de surfistas norte-americanos. Porém, foi a partir dos anos de 1970 que o esporte ganhou mais projeção no país. Em 1974, foi inaugurada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a primeira pista de skate da América Latina. Nos anos seguintes foram disputadas as primeiras competições, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A Confederação Brasileira de Skate foi fundada somente nos anos de 2000, mas naquela época alguns skatistas brasileiros já haviam conquistado projeção mundial. O crescimento do skate no Brasil. O esporte cresceu e segue crescendo rapidamente no Brasil. Segundo pesquisas do Datafolha, em 2009, havia aproximadamente 4 milhões de praticantes de skate no país. 6 anos depois, esse número já havia saltado para 8,5 milhões. Desses 8,5 milhões de skatistas no Brasil, 81% são homens e 19% mulheres. A maioria dos praticantes, 36%, tem idade entre 11 e 15 anos de idade, e 26% tem 10 anos ou menos. Alguns skatistas brasileiros famosos: Bob Burnquist, um dos principais atletas brasileiros de todos os tempos, foi eleito o melhor skatista do mundo em 1997. Isso ajudou a fomentar o esporte no Brasil. A Letícia Buffoni foi campeã mundial na modalidade street, no campeonato X Games. O Sandro Dias, ou Mineirinho, é conhecido como o rei do 540 graus. A Raíssa Leal, de apenas 13 anos de idade, foi uma medalhista olímpica nos últimos Jogos Olímpicos, trazendo a prata para o Brasil. Regras do skate. Bem, no skate não há uma regra que estabeleça uma receita do que deve ser feito para vencer.
O ganhador será aquele skatista que demonstrar o melhor desempenho em suas manobras, avaliadas por juízes de acordo com critérios de precisão e dificuldade. Os competidores são julgados com base na execução agressiva de manobras, grau de dificuldade, variedade, continuidade de corrida, originalidade e estilo, amplitude e uso da rampa. No Brasil, a Confederação Brasileira de Skate, CBSK, estabelece as regras para as diferentes modalidades de skate. São elas: o downhill speed, o downhill slide, o slalom, vertical, street, park, mini rampa, mega rampa ou big air e skate freestyle. Nas competições de freestyle regulamentadas pela Confederação Brasileira de Skate, os skatistas são avaliados em 4 quesitos: a técnica, a consistência, o aspecto artístico e a variedade. O downhill speed é uma modalidade onde é feita a descida de ladeiras na maior velocidade possível. O tempo gasto é cronometrado. Já no downhill slide, a descida de ladeiras em alta velocidade, realizando manobras de derrapagem que recebem o nome de slides. Podem ser realizadas manobrando tanto de pé no skate como se apoiando no chão. Já o slalom, ou slalom, é uma forma de corrida de downhill que ganhou popularidade nos anos 2000. Os skatistas percorrem um percurso normalmente marcado por cones de plástico. O skatista passa através do circuito, alternando entre os cones da esquerda e da direita. O tempo de descida é cronometrado e penalidades são adotadas se o competidor falhar para completar o circuito ou deslocar os cones. O vertical é a modalidade de skate praticada em uma pista no formato de U, chamada de halfpipe. As condições da pista podem ser variadas, com a inclusão de rollings, canyons, extensões, trilhos, paredes e até corrimão. As manobras podem ser aéreas ou deslizando pela borda metálica da pista. O street é a modalidade mais praticada em todo o mundo. Os bancos, corrimões e escadas são usadas como obstáculos para o skate. Já o parque é uma modalidade mais nova entre as outras modalidades do skate. Trata-se de um bowl com complexidade, transições acima de 3 metros, banks e alguns elementos do street. Os obstáculos interagem entre si, ou seja, o skatista consegue completar uma manobra e entrar em outra transição para emendar outras manobras. A mini rampa é uma modalidade de skate praticada em rampa que mistura os estilos de street e vertical, com paredes pouco inclinadas. Já a mega rampa foi criada pelo americano Danny Way e aperfeiçoada pelo brasileiro Bob Burnquist. É a modalidade mais radical do skate. O skatista desce por uma rampa de quase 30 metros de altura, podendo atingir até 80 km por hora. Em seguida, passa voando por um vão de 20 metros de distância, aterrissando em outra pista. Por fim, encara um quarter pipe de 8 metros de altura, podendo atingir uma altura de 8 metros de aéreo com manobras. E quais são os principais campeonatos de skate no mundo? Temos, por exemplo, o Street League Skateboarding, também conhecido pela sigla SLS, que é a primeira liga profissional de skate, criada em 2010 e reúne os amantes da modalidade mais praticada no mundo, o street. Neste final de semana, do dia 28 de agosto, a brasileira Raíssa Leal, de apenas 13 anos, foi campeã da etapa americana do SLS. Temos também o X Games, que é transmitido pela ESPN desde a década de 90, e é o mais conhecido entre todos os campeonatos de esportes radicais, colocando em disputa os maiores nomes dessas modalidades. E ainda temos o Tampa Pro, disputado em Tampa, na Flórida. É um campeonato profissional de skate da modalidade street. E você que já conhece os principais campeonatos do esporte no mundo, mas sabia que há diferentes tipos de skate? Os praticantes do esporte podem encontrar diferentes tipos de skate, utilizados para diferentes finalidades. Os principais modelos são divididos entre tradicional skateboard, longboard e o cruiser. O skateboard é o modelo mais tradicional.
é o mais versátil de todos os tipos de skate. O skateboard é um skate mais leve e resistente, e uma ótima opção para executar as manobras. Já o longboard é o tipo de skate com shapes, que são as pranchas mais longas. Esse modelo é desenvolvido para melhor rolagem em alta velocidade, longas distâncias e períodos mais extensos. E ainda tem o modelo cruiser, que é destinado para locomoção, por ser um skate mais estável. Suas rodas são maiores e mais macias que as dos skateboards tradicionais, possibilitando mais controle em pisos duros e desnivelados. E os benefícios do skate? Bom, a gente já falou na outra aula que práticas corporais de aventura urbana trazem muitos benefícios, mas quais as do skate em específico? A gente já sabe que os skatistas desfrutam de uma série de benefícios proporcionados pelo skate, desde aspectos de preparação física até saúde mental. Aqui vamos trazer alguns exemplos, como a melhora da coordenação motora e do equilíbrio, o ganho de condicionamento físico e aeróbico, o desenvolvimento da flexibilidade e o aumento da força, a queima de calorias e emagrecimento, a melhora do sistema cardiovascular, o aumento da concentração, o alívio do estresse, da ansiedade e da depressão, a adoção do estilo de vida mais saudável, além da promoção da socialização. Bom, e para usufruir de todos esses benefícios, além do próprio skate, é fundamental contar com os equipamentos de segurança, que já citamos na última aula, como as joelheiras, cotoveleiras, luvas e, é claro, o capacete. Perguntas. Você já andou de skate ou de longboard? Você acompanhou o skate brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio? Se sim, o que achou? Revise o conteúdo. Tenha um bom estudo e até semana que vem.